Durante sessão do plenário do Senado, o senador Flávio Bolsonaro interpelou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que vem se recusando a marcar uma sessão do Congresso Nacional. Pacheco havia dito que marcaria a sessão na semana após a Páscoa e depois informou que pode viajar ao exterior naquela semana. O senador Flávio Bolsonaro questionou o que ocorrerá com a sessão do Congresso caso Pacheco vá viajar e pediu a marcação de uma data para que seja finalmente instalada a CPMI que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Pacheco admitiu que tinha se comprometido, como presidente do Congresso, a marcar a sessão na semana de 11 a 14 de abril e pediu ainda mais compreensão dos mais de 200 parlamentares que assinaram o requerimento de CPMI e já aguardam há bem mais de um mês. Ele afirmou que, caso seja confirmada a viagem à China, a sessão do Congresso ocorrerá no dia 18, ao meio-dia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses de trabalho está bloqueada por ordem do TSE com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, com a notícia da possibilidade de Vossa Excelência viajar em missão oficial para a China no próximo dia 11 de abril, mesma data que estava programada a nossa sessão no Congresso, eu pergunto a Vossa Excelência, sem se confirmando da ida de Vossa Excelência à China, se existe uma data subsequente para que possamos realizar essa sessão do Congresso, em especial pelo interesse da leitura do requerimento da CPMI do dia 8, presidente. Senador Flávio Bolsonaro, de fato, há um compromisso da presidência do Congresso Nacional que assumi dias atrás de realização da sessão do Congresso Nacional na semana do dia 11 a 14, que seria de terça a sexta-feira da semana que vem. De fato, sobreveio, isso é superveniente mesmo, a designação dessa missão oficial à China, para a qual esta presidência foi convidada a participar, e em se confirmando a minha participação na missão oficial, pedirei a compreensão de Vossa Excelência, dos senadores que desejam a realização da sessão do Congresso Nacional e também dos deputados federais, com alguns que inclusive recebi na semana passada, deputado André, deputado Nicolas, deputado Felipe Barros, deputado Maurício, do vôlei. Faremos, portanto, no primeiro dia útil subsequente à sessão do Congresso Nacional. Então, a se confirmar essa missão oficial na próxima semana, faremos a sessão do Congresso Nacional ao meio-dia do dia 18, terça-feira, inclusive que permitirá melhor quórum do que numa sexta-feira ou numa quinta-feira à tarde, de modo que acho até que pode ser mais producente para garantir o quórum da sessão do Congresso Nacional. Lembrando que há uma relação de vetos que devem ser apreciados nessa sessão do Congresso Nacional. O líder do governo do Congresso Nacional já está cuidando com os líderes para que tenhamos uma sessão do Congresso proveitosa, além da leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, a apreciação também dos vetos e de um PLN que deve ser encaminhado em relação aos servidores públicos, que será encaminhado essa semana para o reajuste dos servidores. Também seria muito importante aproveitarmos o ensejo da sessão do dia 18 para esta apreciação.
Então, conto com a presença e o quórum de todos. Mas, eventualmente, se houver algum tipo de dificuldade na missão oficial, poderíamos fazer na próxima semana mesmo a sessão do Congresso. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência e de todos os parlamentares. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não nasceu, não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo?
Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, todas denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. Essa é a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto vigera esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo